A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Nós vamos começar uma série de palavras. Nós vamos ministrar sobre ser igreja. Nós vamos ministrar sobre a importância de nós reconhecermos em nós que a Arca da Aliança, que a presença de Deus, que o templo do Espírito Santo habita em cada um de nós. Sabe, a primeira palavra que nós vamos colocar nesse projeto, sabe, é uma passagem lá em 1 Crônicas, no capítulo 13, que vai do versículo 1 ao versículo 14. E nós vamos intitular essa mensagem, essa palavra, de a bênção de Obed-Edom. Sabe, é importante que você entenda que nessa mensagem acontece algo muito intrigante. Sabe, nós vemos o rei Davi que chega ao trono e o primeiro ato do seu governo é pedir, é ordenar que a Arca da Aliança, que tinha sido roubada pelos filisteus, fosse recuperada. Sabe, os filisteus roubam a Arca da Aliança, o Senhor os pune, eles colocam essa Arca da Aliança em bois, e essa Arca da Aliança fica por 20 anos na casa de Abinadab. Sabe, mas aquele que tinha um coração segundo o coração de Deus, o rei Davi, ele se importava e se anelava com algo que é absolutamente importante naqueles que querem ter uma vida genuína com o Senhor. Ele queria a presença. Sabe, a Arca da Aliança no seu tempo simbolizava essa presença de Deus. Hoje nós sabemos que a presença de Deus habita dentro de nós. Nós somos o templo do Espírito do Senhor. Sabe, e é esse olhar para dentro, e é esse olhar para reconhecer esse Espírito e caminhar andando por ele que eu gostaria de deixar hoje para você. Sabe, então Davi ele envia os seus homens para buscar essa arca. Sabe, mas algo acontece que foge do seu controle. Sabe, essa arca vai ao chão, e um dos seus homens, chamado Uzá, ele vai tentar pegar a arca e o Senhor o fulmina. Sabe, então Davi, desesperadamente, ele grita: como virá a mim a glória do Senhor? Sabe, será que nesses dias você tem clamado isso ao Senhor? Será que diante desse desalento, diante de tudo que tem acontecido, que aparentemente tem dado errado, diante da ausência de perspectiva, será que esse é o nosso clamor? Como virá a mim a glória do Senhor? Sabe, sem poder continuar, Davi então deixa a arca na casa de Obed-Edom. Sabe, é muito importante que você possa compreender essa passagem. Essa passagem nos ensina algo. Sabe, eu separei 3 coisas muito importantes para que nós possamos viver uma vida cristã plena. Sabe, é entender que a bênção que Obed-Edom recebeu é fruto da graça de Deus. Sabe, eu queria te dizer que a Arca da Aliança que vive em nós, o Espírito do Senhor que vive em nós, é absolutamente fruto da graça divina. Nós não fizemos nada para merecer. Sabe, eu queria te dizer que o Senhor, ele tem o poder de transformar o caos, aquilo que aparentemente deu errado, em graciosidade. Sabe, nesses dias os templos estão fechados, as igrejas não podem receber reuniões, as igrejas aqui como espaço físico. Sabe, mas nós podemos ser igreja. Na verdade, nós devemos ser igreja, porque a igreja são aqueles que creem no Senhor Jesus. Não é uma questão de frequentar lugares, mas é uma questão de estar vinculado, anelado ao Espírito Santo que habita em nós. E o Espírito Santo, ele está em nós pela graciosidade divina. Assim como a Arca da Aliança entrou na casa de Obed-Edom sem ele pedir, o Espírito do Senhor habita em nós apenas pela fé que o Senhor ressuscitou naquela cruz. Sabe, a segunda coisa que você precisa entender, que a bênção de Obed-Edom é por causa do sangue. Sabe, o nome significa muitas coisas na Bíblia. Sabe, Obed significa servo, e Edom, vermelho, servo do vermelho. Sabe, a gente vê lá em Gênesis que a palavra Adam, de Adão, sabe, significa vermelho igual ao sangue.
Sabe, então a gente pode compreender que Obed-Edom é servo do sangue, escravo do sangue. Sabe, eu queria te dizer que nós somos escravos dessa nova aliança. Sabe, aonde todos são ministros do Evangelho, todos receberam poder para testemunhar sobre a ressurreição. Todos receberam poder para dizer o mundo em que viviam e o mundo e a forma que vivem hoje, da transformação que o sangue transformou cada um de nós. Sabe, é pelo sangue que nós somos protegidos, é pelo sangue que nós andamos esperançosos, é pelo sangue que nós sabemos que nós estaremos na eternidade com o Senhor. É o sangue que nos cobre e nos lava do pecado. Esse é o sangue e nós devemos caminhar pelo sangue. O sangue nos fez ministro da palavra e nós temos um chamado. Sabe, nesse período em que as grandes reuniões não podem acontecer, você deve ser um ministro do Evangelho na sua casa. Você deve ser um pregador do Evangelho para a sua família. Você deve trazer a Arca da Aliança para o centro da sua casa. Sabe, a bênção de Obed-Edom, ela também nos fala de mudanças rápidas. Sabe, na casa de Abinadab, a arca fica 20 anos e não há nenhum milagre. Sabe, mas na casa de Obed-Edom, os milagres ocorrem após 3 meses da Arca da Aliança. Sabe, eu não sei o tempo em que você vai estabelecer essa conexão de intimidade, mas eu quero dizer que as coisas vão começar a mudar. Sabe, comece a orar na sua casa, comece a determinar que o sangue cobre a sua família, comece a declarar que esse local onde você mora é a igreja. Sabe, comece a declarar que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Sabe, nós temos que aprender a oração do Pai Nosso. Sabe, nós temos que aprender a reconhecer e ser graciosos por aquilo que nós temos hoje. Nós temos que aprender a pedir que o reino do Senhor, que o céu invada a terra a cada dia. Os princípios do céu sejam os princípios que norteiam aqui na terra. Nós precisamos aprender que a vontade de Deus é que deve prevalecer e não a nossa vontade. Sabe, nós devemos perdoar aqueles que devem alguma coisa a nós, aqueles que nos ofenderam, porque o Senhor foi gracioso para nos perdoar. Sabe, nós devemos pedir sempre para nos livrarmos da tentação e do mal, porque o reino é do Senhor, o poder é dele, a glória é dele, para sempre. Amém. Amém, que essa palavra possa entrar no seu coração, que você possa fazer como Obed-Edom, que recebeu de graça, sabe, mas usufruiu da presença do Senhor, e as mudanças rapidamente invadiram a sua casa e a sua família. Que você tenha uma semana abençoada, no nome de Jesus.